Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. Então, venho trazendo aqui um áudio aqui para a gente estar meditando nas Santas Escrituras aqui, para a gente estar analisando e refletindo o que acontece no mundo hoje, né? E isso sempre estará acontecendo, né? Porque a idolatria, a profanação das coisas do Pai Celestial é muito grande no mundo, né? Pois as pessoas seguem líderes cegos, né? Então a gente vai trazendo aqui esse capítulo aqui de Ezequiel, capítulo 8, para a gente estar analisando aqui como era a idolatria e a profanação dentro dos templos na época de Israel, né? Que o que aconteceu na antiguidade ficou de exemplo, ou seja, são sombra das coisas futuras, né? Ficou de exemplo para nós, temos que ler as escrituras e entender, compreender era o que o povo na época fizera de errado e aborrecia ao Pai, para a gente não praticar esse tipo de erro, ou seja, e esses tipos de erros eram sempre cometidos pelas pessoas que seguiam os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, ou seja, todos esses levavam as pessoas para a idolatria. Aí era onde entravam os profetas do Pai para avisar ao povo, né, para tirar o povo daquela idolatria. Mas o povo queria sempre estar seguindo seus líderes cegos, né? Então, a gente vai estar meditando nesse capítulo aqui, vocês vão perceber que tudo que está relatado aqui é exatamente o que acontece o tempo todo, diante dos nossos olhos, né? Mas como as pessoas deixaram de ler as escrituras, ou às vezes colocam seu próprio entendimento nas escrituras, ou às vezes seguem líderes cegos, eles não conseguem compreender o que é que o Pai está querendo dizer para eles, né? Então vamos aqui meditar aqui. No quinto dia do sexto mês, no sexto ano de cativeiro, os anciões e os líderes de Judá estavam reunidos na minha casa, quando a poderosa mão de Yahweh veio sobre mim. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, este parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos, e de súbito o Espírito, ou seja, o Espírito representa a palavra do Pai, que me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. Ou seja, depois vocês meditem lá em Isaías 66, versículo 1, vocês vão compreender o que é céu. E por meio de uma série de visões de Deus, ou seja, lembrando que o Pai hoje só fala através do seu Filho, Emanuel, como está lá em Hebreus 1 e 2, não fala através de homens, só através do Messias Emanuel. Por isso que a gente precisa meditar nas palavras do Pai e nas palavras do Messias Emanuel e crer nele. Aí a gente vai compreender o que é que o Pai quer dizer à humanidade. Aqui, ó. Levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta do norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem. Olha o detalhe, ó, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. Então, amados, por que o ídolo provoca o ciúme de Deus? Porque esses ídolos de pedra que são levantados, que são criados pela imaginação do homem, por trás desses ídolos estão os falsos profetas, os falsos mestres que usam essas imagens de escultura para levar o povo para a idolatria, para a corrupção, para a avareza, para a cobiça, ou seja, para praticar tudo aquilo que o Pai não mandou, sendo que o Pai já proibiu a gente de seguir ídolos. O Pai já falou que só existe Ele como o único Deus, não existe outro Deus. O que é que os homens fizeram? Ou seja, na época que eles já estavam adorando ídolos, ou seja, nos templos, adorando ídolos, por seguir os líderes cegos, e hoje no mundo eles criaram um grande Deus de pedra, ou seja, criaram um ídolo chamado Jesus, que é um Deus de pedra, que através dos templos, ou seja, leva as pessoas ao abismo espiritual, ou seja, provocando a ira do nosso Pai Celestial. Por isso que nós não devemos seguir homens, ou seja, não estou aqui para vocês me seguirem, ou seja, estou aqui mostrando apenas a palavra do Pai para vocês lerem, meditarem na palavra do Pai. E do Filho, do Messias, o Emanuel. É eles que vão libertar vocês na consciência desse tipo de dogmas e te livrar e te tirar da consciência esses deuses de pedra que os homens implantam no mundo. Isso que é a grande que
faz o pai ficar muito irado. Por isso, aqui, ó. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória do Deus de Israel. Quando falo Deus de Israel, é o Deus do povo, né? Ou seja, é o Deus verdadeiro. Só existe um único Deus, não existe outro Deus verdadeiro. Os outros deuses são deuses de pedra, são criação humana. Aqui, ó. Exatamente como contemplaram na visão que eu havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: Filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergue os olhos para o lado norte, e vi, junto à porta do altar, aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. Está vendo? Nos templos, eles estavam adorando ídolos, ou seja, estavam fazendo secretismos. Eles diziam que estavam adorando o verdadeiro Deus, o Yahweh, mas estavam adorando ídolos no templo. Você vê que o profeta está denunciando eles aqui. Como o Messias o tempo todo denuncia nas escrituras, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os anciões. O Messias denuncia todos eles nas escrituras. Muitas vezes está por parábolas e muitas vezes o Messias fala abertamente que são eles que levam as pessoas a adorar ídolos, que fazem se acender a ira do Pai. Aqui, ó. E o Yahweh seguiu, dizendo: Filho do homem, vê o que o povo está fazendo. Ou seja, o Pai está fazendo uma pergunta para o povo fazer a reflexão. Ou seja, eles estavam hoje no templo, adorando uma imagem que inflama o zelo de Deus. O que é que acontece hoje nesses templos hoje de pedra? Que é a mesma coisa das sinagogas da antiguidade. Eles adoram um ídolo, né? Uma imagem, um Deus de imagem, que é o Jesus. Muitas vezes muitos vão ficar assustados, às vezes chateados por estar falando desse ídolo aí, mas infelizmente a gente tem que falar a verdade. O Pai quer que a gente fale a verdade, ou seja, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O Pai já falou na sua palavra que só Ele é Deus. O resto são deuses de imagem. A gente tem que falar a verdade da palavra do Pai. Sobrou para nós falar a verdade. Os pequeninos, né, que seguem fielmente as Escrituras, para não ficar acrescentando nem diminuindo a palavra do que o Pai já falou, o Messias e os apóstolos, e falar a verdade às pessoas, né? E daí por diante as pessoas têm que ler e meditar. É o Pai e o Filho que libertam as pessoas na consciência aqui. Aqui, ó, as grandes abominações que a nação de Israel, ou seja, que o povo, quando fala nação de Israel, está falando que o povo pratica aqui. Ou seja, hoje o povo pratica as mesmas coisas, ou seja, o profeta falou isso aqui há milhares de anos atrás, e exatamente o que está acontecendo no mundo hoje é a mesma coisa. E continuará sempre acontecendo, ou seja, porque somos nós que temos que sair do meio do sistema do Egito, que é o homem, e da Babilônia, que são esse sistema de religiões, junto com política, e vir para as palavras do Pai e as palavras do Filho, que na verdade representam o arrebatamento, né? Quando você ouve as palavras do Pai e as palavras do Filho, você foi arrebatado pelo Pai. E permanece nas palavras dele, e guardam as palavras dele. Aqui, ó. As grandes abominações que a nação de Israel, ou seja, o povo pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar. E santo lugar, tá vendo? O Pai está fazendo uma pergunta, ou seja, cabe a vocês refletirem. Mas isso não basta, verás ações ainda piores do que estas, tá vendo? Por isso que acontecem as malignidades no mundo hoje aí, né? Começa através do quê? Dos templos, de religiões. Por quê? Porque seguem líderes cegos, deuses de pedra, que levam as pessoas a fazer tudo aquilo que é de ruim. E com aparência de bondade, né? Aqui, ó. Em seguida, o Espírito me conduziu à entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou. Agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E disse-me ainda, entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Ou seja, perceba que eles estavam no templo de pedra aqui, ó. Então eu entrei e olhei e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos, olha o que eu comentei anteriormente, que os israelitas, ou seja, o povo, estavam cultuando. Ou seja, isso aqui o pai estava falando nessa época aqui para Israel, ou seja, que representa o povo, mas é a mesma coisa que acontece hoje. A palavra do Pai não muda. O Pai não volta atrás. Ele falou, está falado. É a mesma coisa exatamente que aconteceu nesses templos de pedra hoje, né, que eles chamam de igreja.
É a mesma coisa que acontece, eles estão adorando o ídolo, é exatamente isso aqui, ó. Preste atenção que é aqui, ó. Então eu entrei e olhei e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros e todas as imagens de ídolos que os israelitas, ou seja, o povo, estavam cultuando, tá vendo? E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado, ou seja, são imagens de esculturas, não são Deus. Aqui, ó. 70 líderes e anciões da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Ou seja, estavam adorando esses ídolos, né? Cada um tinha na mão o seu incensário, e forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Então ele me questionou, filho do homem, visto que os líderes, aqui, ó, visto que os líderes, tanto os líderes daquela época como os líderes de hoje, cometem as mesmas coisas, preste atenção. E os anciões da nação de Israel, ou seja, do povo, ou seja, que guiava o povo, estão fazendo em oculto, olha, em oculto, nas trevas. Você vê que aqui o pai está falando aqui onde há as trevas, né? Ou seja, nos templos, né? Aqui, ó. Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular. Reflitam que é um ídolo particular hoje que as pessoas vão ao templo adorar. E mesmo que não vão ao templo, ou seja, estão fora do templo, mas estão divulgando deuses de imagem como Jesus. Ou seja, as pessoas às vezes falam que está fora do sistema, mas o cara está o tempo todo falando de imagens de ídolos, ou seja, pregando ídolos. Isso sobe a ira do Pai, se acende, porque não estão apresentando o Deus verdadeiro, não estão mostrando quem é o Deus verdadeiro, que é o Yahweh, e quem é o verdadeiro Messias, que é o Emanuel, profetizado em Isaías 7,14 e Mateus 1, 22, 23, confirmado pelo apóstolo. As pessoas, eles apresentam falsos Messias, falsos deuses, ou seja, tudo idolatria, né? Que esses falsos Messias também são ídolos também, né? E falsos deuses também. Aqui, ó. E eles ainda comentam, ora, Yahweh não nos vê. O Yahweh já abandonou a nossa nação há muito tempo. Você vê que eles ainda tentam zombar de certa forma do Pai, né? Achando que o Pai não vê, né? Sendo que o Pai já falou que eles são dos nossos corações, né? Aqui, ó, vamos continuando. E acrescentou, eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos do que estes. Ou seja, são coisas nojentas perante ao Pai. Que as pessoas, e justamente o que as pessoas cometem o tempo todo, ininterruptamente. Ou seja, oram a ídolos, querem fazer jejum para ídolos, ou seja, isso aí não serve de nada perante ao Pai, porque as pessoas estão pedindo a ídolos. Ou seja, um ídolo é uma imagem de escultura que não anda, não ouve, não fala, não vê, ou seja, não tem poder para nada. E as pessoas estão cultuando esse tipo de coisas. E ainda seguindo homens também, líderes cegos, ao invés de seguir o Messias verdadeiro, Emanuel, crer em suas palavras e praticar as suas palavras, as pessoas estão seguindo ídolos, ou seja, falsos Messias, falsos Cristos, ou seja, falsos ungidos. Aqui, ó. Então ele me levou para a entrada da porta para a entrada da porta do norte da casa de Yahweh, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamuz. Ou seja, as pessoas hoje estão no templo também chorando e adorando a Jesus. Ou seja, esse Tamuz aqui é sombra do Jesus, que é o Deus, que é um Deus Sol, que é um Deus de imagem, que foram criados pelos homens. Aqui, ó. E ele indagou-me, viste isto, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores do que estas. Aqui, ó. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahweh, e lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Yahweh, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahweh, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados adorando o Deus Sol. Isso é exatamente o que aconteceu no passado e acontece hoje. Ou seja, esse Jesus, esse Jesus que está hoje no mundo, que é adorado pelas pessoas, é o Deus Sol, que representa o mesmo Tamuz que Israel estava adorando nessa época aqui. Entendam, amados, que as coisas, ou seja, os tempos mudam, mas as idolatrias, as iniquidades continuam, porque as pessoas não querem se libertar desse tipo de idolatria, de iniquidade, ou seja, já está enraizado nas doutrinas, nos dogmas, nos sofismas que os homens implantaram no mundo e continuam implantando. Hoje acontece a mesma coisa, tanto nos templos de pedra e como nesse sincretismo religioso que acontece hoje pelas redes sociais. Falsos profetas dando falsas profecias, falsos mestres,
induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas a adorar ídolos. Você impedem que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus, o Yahweh, e o verdadeiro Messias, Emanuel. Ou seja, porque se as pessoas pregar o verdadeiro Deus, o Yahweh, e pregar o verdadeiro Messias, Emanuel, se anunciar as boas novas de verdade, as pessoas vão se libertar. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles não vão ter como arrecadar nada, não vão ter como ter seguidores. Vocês vai acabar com o ego deles, né? Porque isso aí mais é ego, né? Eles querem seguidores, eles não querem que as pessoas se libertem. Porque se a pessoa se libertar, a própria pessoa vai na palavra buscar a palavra do Pai e do Filho, não precisa mais de homens para ficar ensinando nada. Porque a própria palavra diz, né, em João 6,45, está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Ou seja, só basta as pessoas ir buscarem na palavra, como a gente está fazendo aqui, abrindo a escritura, lendo, meditando e vendo o que é que o Pai está falando. Porque é a palavra do Pai que é a verdade, não é a minha palavra, não é a palavra de homem nenhum. Ou seja, nós somos apenas falhos e pecadores que carecemos da misericórdia do Pai e a cada dia tentamos nos acertar nos caminhos do Pai e obedecer aos estatutos, mandamentos, juízos e preceitos e temer principalmente ao Pai, ao Yahweh. Aqui, ó. Então ele me questionou mais ainda uma vez: viste tudo isso, filho do homem? Porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de ter enchido a terra de brutalidade, tornam a inflamar minha cólera. Tá vendo? O pai está o tempo todo falando nesse capítulo 8 aqui de idolatria, que é o que faz a ira do pai se acender. Vê, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza, ou seja, de culto aos deuses, né? De culto aos deuses, os astros. Por este motivo, eu os tratarei com toda a minha indignação, o meu olho não poupará e nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Está vendo o que o pai está falando? Ou seja, as pessoas que estão nessa idolatria aí, ou seja, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Não é porque o pai não ame a humanidade. O pai ama a humanidade, tanto que amou, que deu seu filho unigênito, Emanuel, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E o Messias já falou lá em João 17,4 o que é a vida eterna. A vida eterna é esta, para que conheçam Yahweh como Deus verdadeiro e a Emanuel, profetizado como o único verdadeiro Messias enviado ao mundo. O único ungido do Pai é Emanuel. Mas as pessoas insistem em ir para a idolatria. Aí, mais uma vez aqui, para reforçando para vocês meditarem. Por este motivo, eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda, olha o detalhe, preste atenção nisso aqui. Ainda que berrem aos meus ouvidos, se as pessoas ficam orando, só que está orando a ídolos aqui. Ainda que berrem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Por quê? Porque eles estão pedindo a ídolos. Quando a pessoa passa a invocar o Deus verdadeiro, passa a buscar ele nas escrituras, passa a buscar ele de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma, ele, no mesmo momento ele diz: eis-me aqui. Ele está o tempo todo de braços abertos para a humanidade, mas a humanidade não quer seguir falsos profetas, quer seguir falsos mestres, quer seguir líder político, quer seguir líder religioso, quer ter guia. Ou seja, nosso guia é o nosso grande mestre Emanuel, que é nosso único pastor que o Yahweh colocara no mundo. O resto tem que descartar, são apenas homens falhos e pecadores que nunca que vai conseguir colocar as pessoas no caminho verdadeiro, porque quem nos coloca no caminho verdadeiro é o Messias Emanuel, ou seja, o Pai já falou isso, não tem como a gente ir contra a palavra do Pai. Os homens que insistem contra a palavra do Pai estão remando contra o próprio Espírito. E as profecias do Pai, elas têm que se cumprir, elas se cumprem exatamente como o Pai falou, não como esses falsos profetas ficam pronunciando aí nas mídias sociais ou através das religiões. Então, amados, você veja que nesse capítulo aqui de Ezequiel, capítulo 8, você vê que o pai está falando ferrenhamente, dizendo que toda idolatria que é nos templos e por causa da idolatria que chega através dos templos. E hoje tem esse sincretismo moderno aí. Eles modernizaram as táticas, né? Hoje é fora dos templos, né? As pessoas saem dos templos porque descobrem que dízimo não é dinheiro, e descobrem que religião é uma falcatrua, é uma enganação, e vêm para as mídias sociais divulgar adulterações da palavra do Pai, acréscimos e diminuições para apresentar outros deuses às pessoas. Não vem apresentar o Deus verdadeiro, o Yahweh, e nem o Messias verdadeiro, Emanuel. Por quê? Porque
quem anuncia o Deus verdadeiro e o verdadeiro Messias, ou seja, não está comprometido, não quer nada em troca. A gente apresenta, ou seja, por amor ao próximo, para levar as boas novas, assim como o Messias nos ensinou, né? Que de graças recebestes e de graças dai a palavra do Pai. Nossa missão é apenas mostrar o caminho para as pessoas, né? A partir daí as pessoas têm que ler, meditar e praticar os ensinamentos, tanto do Pai como do Filho. Entendeu, amados? É só um áudio para vocês meditarem. Ou seja, meu conselho sempre para vocês é que meditem nas Escrituras, leiam as Escrituras, deixem esses homens de lado, busquem ao Pai e ao Filho. É Ele que nos traz a verdadeira paz interior, nos conforta, nos traz a esperança. Ou seja, em vez de ficar de atrás desses falsos mestres aí que só traz cenários apocalípticos que eles querem para o mundo, não o verdadeiro, a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a verdadeira sabedoria que só provém do Pai. Muitos deles já interpretam o Apocalipse na letra, ou seja, colocando medo, pânico, caos nas pessoas, ou seja, porque o Apocalipse é um livro, é uma revelação, um livro totalmente espiritual que é desvendado através dos profetas e do Messias. Não é como eles querem desvendar aí e colocando pânico e medo nas pessoas. Meu conselho, amados, é sempre esse, né? Leia as Escrituras e medite, né? Nosso papel é sempre estar mostrando o caminho, né? Que as pessoas devem seguir, que é tanto ler a palavra do Pai, a Escritura, e também praticar as palavras que o Messias nos ensinou, né? O verdadeiro Messias, o Emanuel, né? Então, amados, fica essa mensagem para vocês aí, que vocês reflitam e passem a meditar sempre, né? Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh e Emanuel, um único Messias profetizado nas Escrituras. Um abraço a todos.